Bom dia, queridos irmãos. Que alegria estar com vocês. Eu amo a vida de todos vocês. E digo muito obrigado por sermos um. Você que está aí no canal, você que já compartilhou as mensagens, você que deixa o seu like, você que todos os dias escreve uma mensaginha para mim lá, né? Não só para mim, mas para todos que visitam o canal. Eu queria agradecer a você. Como é importante aquela mensagem que você escreve. Eu vou lá, deixo um coraçãozinho para você, coloco ali um positivo ali para você, muito obrigado. Você é muito importante no canal, tá bom? Então compartilhe com o seu amigo, com o seu irmão e vamos lá, vamos se inscrever. Se inscreve aí. Vamos pro sininho de ativação, irmãos, vamos botar esse canal para movimentar, porque o reino, ele precisa progredir, ele precisa crescer, irmãos. E esse é o propósito do canal, tá bom? O único propósito. Muito bem, queridos, nós estamos falando então sobre uma série escatológica acerca do tema O Concerto da Tenda. E olha, essa é a mensagem número 14. Eu não sei se você já viu todas essas mensagens. Se você não viu, vale a pena você fazer uma sequência. São mensagens de 11 minutos, 12 ou 10 minutos e são rápidas, né? E é importante, porque é uma sequência, você vai entendendo e vai compreender. E eu agradeço muito. Ontem alguém me abordou na igreja onde eu estava pregando e disse: pastor, como eu estou aprendendo com o canal, com a mensagem que você está trazendo. Olha, a 70 semanas de Daniel trouxe uma grande revelação para mim. Eu estou estudando sobre isso e fui abençoada. Minha filha, que Deus te abençoe, que o Senhor continue se revelando, tá bom? Muito bem, queridos. O texto, o versículo que eu estou é o seguinte. É o verso 17, 18, né? E já vou terminar. Diz assim: quando ele viu, ele caiu aos pés como morto. Já falei sobre isso. Então, Deus colocou a mão sobre mim, a mão direita sobre mim. E ele disse, agora sim, não tenha medo. Essa foi a voz de Deus para João. Porque a visão que João viu era grande. Ele viu o reino, né? A visão do reino, às vezes, amedronta. Tem pastores que já perceberam o reino, não ganharam a visão. Porque uma vez ganha a visão, não retrocede, não volta, né? Mas tem pastores que perceberam o reino e viram que o reino tem um peso. E eles não quiseram continuar. Eu queria desafiar você, pastor, a buscar viver a realidade do reino dos céus. Olha o que acontece aqui. Ele está falando assim, não tenha medo. Não tenha medo de perder ovelha. Não tenha medo de acabar a arrecadação do seu povo de pregar o reino, irmãos. Sabe qual que é o medo de muitos líderes hoje? É se eles pregarem a doutrina, a sã doutrina, pregarem a palavra genuína, os crentes não vão permanecer lá. Não vão ofertar, não vão dizimar. Como é que ele vai se sustentar? Graças a Deus, eu não tenho esse pensamento. Não sou melhor que ninguém. Mas o Senhor me abriu a minha cabeça, irmãos. Desde o ano 2000, o Senhor vem revelando o reino no meu espírito. Usando pessoas idôneas, pessoas queridas, do qual respeito muito. E Deus vem crescendo de forma tremenda, se revelando. Então, eu quero dizer para você, não tenha medo. A ovelha não é sua, né? Dízimos e ofertas também não é seu. É tudo do Senhor. Quem governa a igreja é o Senhor. Irmãos, quem supre para pagar as despesas da igreja é o Senhor. Então nós não temos que ter nenhuma preocupação. Jesus não é o cabeça da igreja? Eu e você não somos a igreja? Não somos o corpo? Então ele fala para João, não tenha medo. Leva essa revelação, escreve ela, transmite às 7 igrejas. O que as 7 igrejas vão falar não interessa. Eu não tenho medo de pregar o evangelho do reino. Não tenho medo de nenhuma represália, de nada. Muitas pessoas citam o meu nome e dizem, pastor Amarildo só prega reino. Glória a Deus por isso. Meu colegiado ministerial, grupo de cooperadores, pastores, homens idôneos que eu tenho preparado, que eu tenho ministrado, eles são um comigo e eu louvo a Deus pela vida deles. Deixo aqui o meu carinho, meu abraço a todos os irmãos, obreiros, pastores, líderes, bispos, apóstolos, profetas, cooperadores,
que são meus companheiros. Obrigado por sermos um. Muito bem, então não tenha medo. O medo não pode dominar ninguém, irmãos. Uma vez que temos o Senhor, quando ele fala não tenha medo, ele põe de novo ponto final. Olha que interessante a frase. Não tenha medo, ponto final. Não é assim? Não é vírgula que está aqui. Ponto. Não tenha medo, ponto. Aí vem o contexto. Vem um texto chave. Por que você não pode ter medo? Porque eu sou o primeiro e o último. Se Deus está dizendo que ele é o primeiro e o último na minha vida, na sua vida, em toda a história, em tudo que nós estamos falando, então por que eu vou ter medo? Por isso que tem o ponto. Não temas. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Cristo é vivo. Deus é vivo. Deus não é pensamento. Deus não é utopia. Deus não é uma história. Não. Deus é a realidade. Ele é poderoso. A Bíblia diz que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus é presente, Deus é fiel, Deus é magnífico, Deus está com você, Deus está em você, a mão de Deus está presente para te abençoar. Não tenha medo não, fica firme no propósito, no plano, na visão, na revelação. E Deus vai estar cumprindo em você o propósito dele. Ele fala aqui, eu sou aquele que vive, eu estive morto sim, vírgula. Agora é vírgula. Eu estive morto, vírgula. Mas agora estou vivo para todo sempre, ponto de exclamação. Aqui ele está querendo compartilhar, a exclamação compartilha, para sempre. Parece que o Senhor levanta a mão, irmão, e diz para sempre. Parece que a alegria do Senhor é constitutiva. Parece que a alegria do Senhor está querendo dizer assim, sabe por que eu vou pôr uma exclamação no final da minha frase? É porque eu estou constituindo a igreja que é o meu corpo, aleluia. Não é uma interrogação, é uma exclamação. Olha como é importante os pontos. E agora, depois da exclamação, ele diz, eu tenho a chave da morte e do Hades. Vou concluir a minha reflexão com esse versículo. Poderia até concluir lá na frente ainda, né? Daria para falar mais 2 reflexões. Mas olha que interessante. Ele fala assim, ó. Eu estive morto, sim. Tenho, né? Estou vivo para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e do Hades. Quem é a morte? A morte é o espírito maligno disseminado pelo pecado. A morte é o salário do pecado, não diz a palavra? Quando que a morte entrou? Quando o pecado entrou. Então ele fala, eu tenho a chave da morte, quer dizer, a morte que foi colocada na mão de Satanás, agora foi tomada por Jesus. Após a ressurreição ele foi lá e falou, demônio, o Lúcifer, daqui, agora eu tenho a chave da morte. Mas a morte é um espírito maligno, ruim, de trevas. Lá no final, em Apocalipse 22, diz que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Então, a morte é um espírito, o inferno também. Esses dois serão lançados no lago de fogo. Porque a morte não procede de Deus. Deus é vida. A morte só entrou por causa de Lúcifer. E essa síndrome luciferiana proliferou. Só que Jesus foi lá e tomou da mão dele. Então, quem controla a morte é o Senhor. Uma pessoa só morre se o Senhor permitir. Seja ele crente ou não. Seja ele cristão ou não. Então a morte é um espírito governado por ele. Ele falou, eu tenho a chave. A chave é que abre. A chave é que fecha. A chave é governo. Se você não tiver a chave de uma porta, você não entra. Então é governo. Então ele governa a morte. Glória a Deus, né, irmãos? Porque você já pensou se a morte estivesse na mão de Satanás? Ele destruía esse mundo em 1 minuto. Mas a morte está na mão de Deus. Por isso Paulo disse, deem graça a Deus por tudo. Ah, Deus levou o irmão. Fica tranquilo. A chave estava na mão dele. Ele fez o que tinha que fazer. Ah, mas a morte é horripilante. Sim, sabe por que ela é horripilante? Porque ela é um espírito maligno. Ela é o salário do pecado.
Por isso que quando fala em morte dá aquele, né? Mas não tenha medo não. O dia que chegar o seu dia, a Bíblia diz que os anjos vão chegar e vão te servir. Quando morreu Lázaro, aquele pobre, né? A Bíblia diz que os anjos chegaram e tomaram ele. Diferente do rico. Quando morreu o rico, né? Insensato, terrível, a morte dominou ele. Mas os anjos de Deus vieram buscar Lázaro. Assim aconteceu com os irmãos que partiram. E assim vai acontecer com você e comigo. Muito bem. Ele diz que tem a chave da morte e do Hades. O que é o Hades? O Hades é o inferno. Não. O Hades é um lugar, é um recipiente, irmãos, que tem uma divisória. Na verdade é um paraíso, uma divisória. A parte ruim e a parte boa. Na parte boa fica os cristãos, os crentes, os santos. Na parte ruim fica os não, quando morrem. Volta para o Lázaro e para o rico. O Lázaro estava na parte boa, o rico na parte ruim, né? Interessante que o rico via o Lázaro não via o rico. O rico via tanto Lázaro que ele falou: pai Abraão, deixa eu voltar a falar com meus parentes. O que aconteceu comigo? Ele falou: não, lá tem os profetas, lá tem a palavra, lá a minha revelação está presente. Você está entendendo? A chave do paraíso está nas mãos de Deus. É Deus que sabe e que vai levar para o paraíso, na parte boa ou na parte ruim, aqueles que Ele quer. Aqueles que Ele sabe quem vai. Por isso, irmãos, eu termino essa reflexão dizendo para vocês: fica firme no propósito do Senhor. Porque o que o Senhor tem não acabou aqui. O Senhor continua falando poderosamente. Recebe a oração da fé e fica firme no propósito. Querido Deus, muito obrigado por esse dia, por essa manhã, por essa palavra. Fica com os teus filhos. Sustenta cada um de nós, Deus, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, um beijo no seu coração. Fica firme, porque amanhã tem mais Reino em Pauta. Todos os dias, às 6:30 da manhã. Se inscreva, meu amigo. Se inscreva, meu irmão. Beijão.